sou a Daphne, aluna do Unifamaz, do 10º período, e estamos aqui para apresentar mais um episódio do nosso podcast com um convidado super especial. Mas antes a gente gostaria de falar da nossa patrocinadora, que é a Labo. Ela é referência nacional na distribuição de materiais odontológicos com produtos de confiança, suporte técnico e compromisso com os estudantes de cirurgião dentista. A Labo apoia quem faz a odontologia acontecer. Tá? E o Jameson vai falar um pouco mais do nosso convidado especial. Olá, galera, tudo bem? Eu me chamo Jameson, também sou acadêmico de odontologia do 10º semestre do Unifamaz. E eu vou falar um pouco do currículo do nosso convidado. Ele é cirurgião dentista formado pelo CESUPA, tem curso em cirurgia avançada pela ABO, é especialista em implantodontia pela Examais, tem cursos em lentes de contato dental pela Odonto Partner em São Paulo, tem curso em estética avançada de resina composta, imersão em técnica de resina injetada e credenciamento ExoACAD do Instituto Paulo Giovanna Fotografia na Cannon College. Sabemos que é um currículo muito vasto, um profissional de muita referência. Estamos falando do Dr. Fernando Augusto, que é referência na odontologia estética aqui na região de Belém do Pará. Doutor, eu gostaria que o senhor se apresentasse brevemente, é um prazer lhe receber aqui. Nós somos acadêmicos acompanhando o seu trabalho há muito tempo e é um prazer recebê-lo. Eu queria que o senhor introduzisse contando um pouco da sua trajetória na odontologia, como o senhor iniciou e como foi essa migração da implantodontia para a odontologia estética. Legal. Primeiramente, boa tarde. Obrigado pelo convite. Me sinto muito lisonjeado por fazer parte desse projeto que eu achei sensacional e falar para acadêmicos e colegas de profissão. Eu nunca tinha falado antes assim diretamente com esse público, então eu acredito que vai ser grandioso esse bate-papo. Então, vamos lá. Eu sou implantodontista, e eu sempre tive habilidade por cirurgia. Na graduação, eu botei uma coisa na minha cabeça, na minha mente, assim, olha, eu tenho que sair daqui sabendo fazer bem alguma coisa para ganhar dinheiro e me virando. Sim. Então, eu praticava muito cirurgia, todo tipo de cirurgia, mas principalmente cirurgias oral menor, siso, gengivoplastia, frenectomia, essas cirurgias que a gente acaba aprendendo a fazer na graduação. E, consequentemente, eu fui indo para a área do implante, porque eu tinha um dentista que era referência na época, tá? Por mais que eu gostasse de cirurgia, eu conheci um dentista que ele ganhava muito dinheiro fazendo implante, cirurgia de implante, e ele acabou se tornando referência para mim. Então, a minha referência era o dinheiro. Eu disse, não, então ele ganha bem, então isso que eu vou fazer, então vou fazer implante. E aí é que tá. Eu fui passando o tempo, até que um dia chegou um paciente no meu consultório, por indicação de uma outra paciente, e disse que queria fazer lente de contato. Na época, isso aí tem mais ou menos uns 8 anos, 7 para 8 anos. Estava bem no início ainda das lentes, Não, pouco se falava e quase não se fazia aqui em Belém. E naquele momento eu fiz o planejamento para ele e cobrei um valor, que na época era um valor bem alto, E o paciente acatou o planejamento e fez, E disse, não, eu quero fazer as lentes. E eu não fazia as lentes ainda. Então eu tinha feito aquele planejamento, numa oportunidade eu ia encaminhar para algum colega e fazer lá, chamar um colega para fazer um consultório para mim. Só que esse paciente também ele precisava fazer um tratamento ortodôntico prévio, E foi aí que eu pensei, olha, enquanto ele vai fazer esse tratamento ortodôntico, ao invés de eu encaminhar para outro profissional, eu vou investir esse dinheiro que ele está pagando para fazer o curso, investir nesse conhecimento e quem sabe dá certo, vou fazer o caso dele. E foi aí que tudo começou. Eu fiz o curso, investi no curso, gostei muito, e para vocês terem noção, na época o valor que foi cobrado, além de eu conseguir investir nesse curso, eu também consegui investir no meu consultório, que é a New Prime, onde nós trabalhamos hoje. Então foi um pontapé inicial.
E eu tenho muito carinho, né, por esse paciente que acreditou no meu trabalho, apesar de toda a minha falta de experiência, ele confiou no meu trabalho e está com um sorriso maravilhoso até hoje. E então, para a gente entender, ele ficou no processo que ele ficou no tratamento ortodôntico e o dinheiro que ele investiu de imediato, o senhor foi se especializar enquanto ele estava no tratamento. Exatamente. Para que quando ele finalizasse o tratamento ortodôntico, o senhor já estivesse pronto para fazer as facetas que ele queria. Exato. Só que nesse meio tempo, acabou que eu tive, como eu investi, né, e divulguei o que eu estava fazendo, eu tive outros casos, fiz outras reabilitações estéticas. E quando eu já fui fazer o tratamento dele, eu já estava até mais experiente. Então o resultado ficou excelente e valeu o investimento dele em mim. O senhor está há quantos anos, mais ou menos, na odontologia estética? 8 anos, 8 né? anos, 8 anos. Como é que o senhor enxerga o momento atual da odontologia que a gente observa, né? Como a odontologia estética ela se moldou com a odontologia contemporânea, né? Como é que o senhor acha que ela foi se modificando com as necessidades? Olha, eu comecei a perceber, né, algumas lacunas na odontologia estética. Primeiro que quando eu aprendi a fazer as facetas, né, as lentes de contato de porcelana, por exemplo, eu só tinha aquela técnica, tá? Então eu percebia que nem todo mundo tinha indicação, principalmente paciente jovem com esmalte íntegro. E quando eu montei a New Prime, o intuito era atender pacientes para fazer odontologia estética. Era esse o foco, o propósito da clínica, né? Aí tá. Fui começando ali a atender um caso e outro, mas só que eu comecei a perceber que grande parte não tinha indicação. Veja se vocês concordam comigo. Por exemplo, chega uma paciente de 18 anos ali querendo melhorar o aspecto do sorriso, tá? Que nunca teve uma cárie na vida. Seria, né, de grande responsabilidade da minha parte indicar um tratamento no qual eu teria que desgastar um esmalte íntegro e o primeiro contato da broca dela ia ser por conta estética e não por um problema de saúde. Sim. Então comecei a refletir sobre isso e comecei a buscar alternativas, né, buscar outras alternativas e tal. E até que um dia eu estava no CIOSP, acho que foi não lembro bem o ano, mas foi pouco antes da pandemia. E já se falava muito sobre resina. A maioria dos estandes, né, a maioria das salas que tinha no CIOSP, tipo, era 60% a 70% falando de resina. Aí eu disse, olha, alguma coisa está mudando aqui, porque está falando muito sobre esse material. Então comecei a pesquisar, ir a fundo, aprender mais e me apaixonei. Então eu aumentei ali naquele momento o meu arsenal técnico. Então eu parei de fazer muita porcelana e comecei a fazer o que eu achava que era mais indicado, que seria ser um tratamento mais conservador. Aí fui indo a fundo, e quando eu vi eu já estava mergulhado no processo. Tá? Pode perguntar. Tem um perfil de paciente que busca esse tipo de procedimento estético? Tem um perfil já padronizado? Olha, o perfil ele varia, mas só que a maioria é um público jovem, né? Um público jovem e mulheres também. Mulheres a busca varia assim na média de uns 70% com relação aos homens. Mas é um público jovem que tem um subnicho aí. Tá? Tem um subnicho nesse meio que eu trabalho. Isso é muito importante vocês entenderem, que tudo tem um nicho, né, no mercado e o subnicho. Qual é o nicho que eu atuo? O da odontologia estética. E qual é o meu subnicho? São os pacientes que querem melhorar a estética do sorriso, mas não querem desgastar os dentes. Tá? Eu não estou dizendo que não quero entrar no mérito de desgaste ou não desgaste, mas a questão é que eu tenho que respeitar a escolha daquelas pessoas que têm a predileção por não desgastar. Entendendo isso, eu prefiro atingir esse público. Certo. E com esse entendimento do público que lhe procura, o senhor percebe que eles vão mais motivados em busca prioritariamente apenas de estética ou tem alguma indicação anatômica, fisiológica que precise das facetas? Não, olha, a maioria dos casos é realmente autoestima. Tem muitas pessoas que chegam ali com a autoestima baixa porque nós sabemos que o nosso padrão, né, do brasileiro, né, nossa exigência estética é muito alta, está muito alta. Então todo mundo quer estar com um sorriso bonito. Antes das redes sociais não funcionava dessa forma. A estética estava ok, tudo, mas só que
com a rede social, de todo dia nós estamos ali de frente para a nossa câmera do celular, ou fazendo uma chamada de vídeo, ou postando um vídeo ou uma selfie. Então, entende-se que esse apelo social é muito grande. Então, tem pessoas que se envergonham de ter o sorriso pequeno, ter o sorriso infantil. Ou seja, hoje todo mundo quer estar com um sorriso bonito. Fala até mais sobre a nossa imagem profissional também, né? Marketing profissional. Com certeza. Passa mais higiene, credibilidade, passa status também. Então, é mais ou menos esse o caminho aí que eu entendo que as pessoas vão buscar o meu trabalho, né? Para melhorar a autoestima e isso aí, autoimagem. E essa busca pela estética, né, aliado à internet e tudo mais, influencia assim na cor? Eles pacientes, ainda são os pacientes que querem os sorrisos mais brancos? Como é que funciona? Sim, branco A1. Olha, eu já falei isso algumas vezes, mas é importante, né, sempre ressaltar. Antigamente eu era muito resistente à cor, né? A cor, deixar um sorriso muito artificial, muito branco. Só que eu entendo que eu sou uma ferramenta de mudança na vida das pessoas que me procuram. Então, se a pessoa quer ter o sorriso daquele jeito, ela tem um perfil para aquilo, eu não posso interferir, eu posso orientar. Eu digo, olha, eu acho que esse branco aqui é um pouco exagerado, vamos diminuir um pouquinho? O valor aqui dessa resina. Aí a pessoa entende, acata, a gente consegue chegar no denominador comum. Mas eu procuro não interferir mais. Eu tenho as paletas de cores aí que os pacientes buscam, mas eu tenho algo que eu tenho uma convicção muito grande. Por isso eu tenho muitos pacientes. Eu faço sorriso, faço os dentes para o paciente e não para o dentista. Então, o que é que o dentista gosta de ver ali? Um dente bem naturalzinho, numa cor A1, B1, digamos. Mas o paciente não quer isso. O paciente quer ter o dente mais claro. Tá? Não estou dizendo do brancão. Então, sabendo disso, eu tenho lá uma fusão de cores que eu faço. Tá? Eu não uso só uma camada de resina. Eu uso, às vezes, até 5 camadas, 5 variações de cores, para chegar num branco que eu julgo um branco atemporal. Ou seja, um branco que o paciente vai usar por muito tempo e não vai sair de moda. Então, eu consigo entender o que o paciente quer e ofereço, né, o que ele busca. E então, até antes de finalizar também os casos, né, o senhor consegue mostrar para o paciente antes de ir para a boca dele, né? Que o senhor tem várias ferramentas que a gente vai falar mais na frente, ferramentas que têm um diferencial incrível. Eu mesmo nunca tinha visto também, coisas impressionantes, que dá uma previsibilidade muito maior para os casos dos pacientes, uma precisão, uma estética também muito, muito legal. Mas, assim, em relação ao planejamento ainda, quando o senhor vai planejar um caso em relação à gengiva, ao periodonto, o senhor precisa fazer algumas cirurgias periodontais de ajuste, por exemplo, de zênites, ou outras cirurgias que envolvam essa área, porque vai envolver tudo aquilo. E sabemos que se a gengiva, o periodonto não estiver ok, pode ter alguma interferência, pode ter algum problema. Então, se sim, como é que o senhor trabalha com essa parte? Olha, primeiro o que eu observo, tá? A altura do sorriso do paciente. Se ele tem aquele sorriso gengival, né, com que ele vai expor ali a cervical do dente e tiver algum tipo de dente ali, algum tipo de desalinhamento, obrigatoriamente eu indico as cirurgias periodontais, tá? Para deixar um sorriso mais harmônico. E outra coisa, o paciente, quando ele pode ter assim esse desalinhamento, ele não percebe. Mas se eu colocar um dente mais claro, ele vai perceber depois. Vai dizer, poxa, doutor, por que está diferente aqui? Isso é fato. Então, para evitar qualquer tipo de insatisfação do cliente mesmo, e até mesmo para a gente entregar um trabalho padrão, eu indico a gengivoplastia prévia, né? Ou a gengivectomia que seja. Então, seria basicamente isso. Se o paciente ele expõe a gengiva e a gengiva não está regular, indica a gengivoplastia. Caso contrário, tá um sorriso ali padrão, a gente só segue fazendo as facetas mesmo. Entendi. Aí, tudo isso não faz previamente ou na mesma sessão? São sessões... Previamente, nós precisamos daquele período ali de cicatrização, até porque se durante o procedimento a gengiva sangrar, nós não vamos ter problemas de adesão, né? Então, e também ela tem que estar
cicatrizada, para ser a nossa referência de onde vai começar ali a coroa, né? A nova faceta. Certo. Hoje a gente sabe que o senhor atua mais... a maioria dos seus casos são resina, o senhor trabalha mais com a resina. Mas em relação aos laminados cerâmicos, que eu acredito que o senhor já tenha trabalhado anteriormente, e tem muitas pessoas que trabalham, muita gente confunde laminado com resina. O senhor poderia dizer para a gente, conceitualmente, a diferença de um para o outro, as indicações, como é que é essa parte? A diferença basicamente seria, né, o material, né, que um é porcelana, uma cerâmica, e outra é resina, e a forma de como eles são confeccionados, tá? Pelo fato de eu precisar de um eixo de inserção, quando o material ele é confeccionado de forma indireta, ou seja, fora da boca, eu preciso ali fazer um preparo nos dentes para tirar as retenções, tá? Sabemos que esses preparos são mínimos, tá? Mas o dente ele precisa ser preparado previamente, para que haja uma perfeita adaptação. Já a resina, ela é esculpida na boca, diretamente na boca. Então, pelo fato de ter uma esculpibilidade, né, eu não preciso remover as retenções na maioria dos casos. Então acaba que se torna um tratamento mais conservador. Eu acredito que também seja isso a grande busca agora por esse material, né, no consultório. Dessas duas técnicas, qual é que o senhor mais utiliza no seu consultório? Olha, 95% resina. Tá? Antigamente eu trabalhava 100% com porcelana, com cerâmica. Hoje eu trabalho mais com isso e até também pela busca dos pacientes. Aí, durante os procedimentos, o senhor faz diretamente na boca ou o senhor faz indiretas e aí ou semi-diretas? Olha, é assim, o meu processo é sempre direto, tá? Sempre direto. Alguns casos que, como as tabletops, né, quando eu vou fazer um aumento de DVO, eu faço as resinas fora da boca. As tabletops seriam restaurações indiretas para aumentar aqui a DVO, a dimensão vertical de oclusão. Mas a maioria dos meus casos eu faço direto em boca mesmo. Certo. Como a gente já até comentou sobre isso em relação à avaliação, né? Que o senhor faz uma avaliação prévia do paciente, de cada caso. O que eu busco avaliar? O fator idade, né? O fator idade e o nível que se encontra aquele substrato do dente. Por exemplo, tem um dente com esmalte muito deteriorado, cheio de erosões, diferenças de cores. Então, ali eu chego com o paciente, olha, eu acho que você tem a maior indicação para fazer aqui uma cerâmica. Tá? Você tem uma cerâmica aqui, o seu esmalte já está sofrendo aí um processo de degradação, então, fazendo mínimos preparos aqui, a gente consegue devolver aqui um sorriso legal para ti. Agora, se eu vejo que o paciente tem um esmalte íntegro, né, eu prefiro ser mais conservador. Então, eu indico a resina. E assim, a maioria das pessoas que me procuram é porque é esse perfil de paciente. Tá? É esse perfil mesmo, é esse perfil. A pessoa que quer melhorar a estética, quer fazer ajustes pontuais ali no sorriso, melhorar a cor. Então, o meu público maior mesmo é voltado para a resina. Certo. E aliado a todo esse planejamento, o senhor acredita, senhor, contribui com a tecnologia para auxiliar nos procedimentos de lente, de contato? Como é que funciona? Tá, é assim, como é que é o meu processo? Para vocês entenderem um pouco melhor o jeito que eu faço, vou contar uma breve história para vocês. Eu estava fazendo curso de laminados, né, em São Paulo. E aí lá em São Paulo eu estava nesse curso e o professor falou assim, era o André Kimura, cara fora da curva, né, fora da curva, e vai estar até presente agora aqui em Belém, vou falar com ele pessoalmente, porque foi ali que foi o divisor de águas na minha vida. Tá? Aquilo ali foi o cavalo branco que passou ali, aí eu montei e disse, não, é isso que eu vou fazer. Dentista no cavalo branco. O que houve? Ele, na introdução da palestra dele, né, era só sobre... O curso dele era voltado para preparos e cimentação de laminados. Ele passou um slide na introdução dele que falava do Dr. Henrique Dias Guzmán, que é um mexicano, que ele fazia a técnica da resina injetada. O que seria isso?
Fazia um planejamento prévio, tá, do sorriso, analogicamente. Naquela época, pouco tinha tecnologia para fazer planejamento 3D. Tá? Então, estava engatinhando, estava desbravando esse meio ainda. Então, o que ele fazia? Ele copiava aquele enceramento e transferia para a boca do paciente através de uma matriz de silicone transparente. Ou seja, copiava o projeto, levava essa matriz de silicone transparente como se fosse uma forma para a boca do paciente e ia injetando pela incisal a resina Flow. E ela já ia se adaptando. E ela ia se adaptando ali, dando formato da anatomia do dente que foi planejado. Ok. Aí eu vi aquilo e os trabalhos assim muito simétricos, eu disse, cara, isso aqui é muito interessante. Eu quero aprender a fazer isso. E nessa época eu já estava um pouco meio que querendo mudar o foco, né? Mudar o meu tipo de trabalho, porque eu não concordava com algumas coisas, não queria vender o que eu não acreditava. Certo? Então, eu tava meio que naquela. Vocês lembram que eu falei anteriormente que eu fiz implantodontia porque eu admirava o profissional e queria ser rico que nem ele? Né? Ou seja, naquele momento eu pensava no dinheiro, então eu não estava trabalhando por um propósito. Tá? Então, por isso que eu atribuo muito ao fato de eu não ter alavancado, pelo fato de que eu estava focado em outras coisas. Alavancado na implantodontia. Na implantodontia. Por mais que eu fosse um bom cirurgião, eu sentia que ainda não era aquilo ali para mim. Faltava, né? Tá? E era o que estava acontecendo também quando eu estava só na cerâmica. Eu tinha que vender aquilo, ou seja, eu montei uma clínica voltada para a odontologia estética. E eu comecei a perceber algo que estava faltando e dizer assim, cara, eu não estou mais trabalhando por propósito, porque eu não acho justo eu estar sobreindicando um caso que o paciente não necessite daquilo. E aí eu meio que estava meio deprimido nessa época e tal, então eu fui atrás de outras alternativas, tá? Então, eu cheguei nessa técnica, aprendi a fazer, aí eu fui, né, atrás desse mexicano, cara, eu vou aprender com ele. Ou seja, o que mais me serviu do curso foi esse slide que ele passou da apresentação desse professor. Aí eu fui, segui esse mexicano no Instagram, entrei em contato com ele e, coincidentemente, ele estava vindo para o Brasil, questão assim de 3 a 4 meses depois, né, daquilo. Aí eu me inscrevi no curso dele, aprendi a fazer a técnica da injetada e aquilo ali, né, elevou até a minha vontade de trabalhar. Que eu já Onde foi o curso dele? Foi em Campo Grande. Foi em Campo Grande. E é bem difícil chegar lá, porque não tem voo direto. Lá parece que, não sei o que acontece no céu de lá, que tem muita turbulência. Então, nós passamos alguns perrengues para aprender. O paciente chega no consultório, pensa que está capacitado aqui, mas está aqui, olha, dentista rala. E a informação sempre chega lá para baixo, não tem jeito. A gente tem que buscar, que nós estamos aqui nortistas, né? Temos que ir atrás das informações e trazer para cá. Então eu pensava assim, cara, ninguém faz isso aqui em Belém, eu vou elevar meu nível de trabalho e vou entregar algo diferente. Então eu vi uma oportunidade naquilo. Fiz a técnica, só que o que houve? Com o passar do tempo, eu vi que tinha algumas falhas ali pelo fato de ser uma resina flow, uma resina fluida. Pelo fato de perder o brilho rápido, não ter resistência. Então eu tive alguns probleminhas aí inicialmente no meu trabalho, como quebra e amarelamento da resina, e me senti na necessidade de modificar. Então fui conhecendo a fundo as resinas e mudei totalmente a técnica. Adaptou, né? E adaptei para o digital. Então comecei a fazer o planejamento, dos pacientes e a execução. Eu passei a não encerar mais. Eu fui pro Exocad. Aí era questão também, outra questão. Por exemplo, eu fazia o escaneamento, terceirizava uma empresa para ir fazer o escaneamento no consultório, e essa empresa gerava o arquivo, STL, e eu encaminhava para o laboratório. Aí o laboratório me entregava assim com 7 dias, é o prazo, né, que todo cadista pede, 7 dias.
E aí eu provava no paciente, às vezes, na maioria das vezes ficava bom, mas quando não ficava, eu tinha que esperar mais um tempinho ali para o laboratório fazer o ajuste. Eu disse, doutor, me dá mais 5 dias aqui, estou enrolado, me dá mais 2 dias, 3. E a gente sabe que nem todo paciente sabe esperar, né? Aí até que um belo dia eu decidi, botei a mochila na costa, peguei um voo para Goiânia e fui aprender lá com o Paulo Giovanni, um excelente profissional, referência na área do Exocad, que é um software de planejamento para tudo que vocês imaginarem da odontologia, né? Desde placa oclusal, implante, ele serve para várias áreas. Ele faz tudo, tá? Então, você dominando bem esse software, você vai longe. Aí eu aprendi a usar o software e aquilo ali foi libertador, tá? Foi libertador por quê? Porque naquele momento já não dependia mais de laboratório para fazer nada. Eu já não tinha mais a cerâmica, que eu encaminhava para o laboratório, e eu não tinha mais a parte do planejamento. Eu já fazia tudo sozinho. Então, eu passei a planejar meus casos. Foi uma curva de aprendizado muito grande, é um software complexo, mas, ao mesmo tempo, libertador. E aí, o lucro, né, passou a ser 100% da clínica, da empresa. Você livrou daquela escravidão do laboratório. Olha, no meu auge, assim, que eu fazia muita cerâmica, às vezes tinha mês que eu tinha que pagar uma fortuna de laboratório. E o tempo, né? E o tempo. Nem todo paciente paga à vista, você tinha que ter capital de giro e acabava se descapitalizando. Ou encontra um que entregue mais rápido. Tem tudo isso, pode perder, né, o paciente. E assim, só voltando à questão do planejamento. O paciente, ele chega comigo e fala qual é a queixa dele. Olha, doutor, eu não gosto do meu sorriso porque eu acho o meu sorriso arredondado demais, eu acho infantil demais. Eu consigo, conversando com ele, já detectar o que pode ser melhorado. Então, se eu passo essa informação para terceiro, já vira um telefone sem fio. Agora, quando eu acato aquela queixa, eu mesmo já consigo, né, conduzir ali melhor o planejamento. E aí isso acaba que o paciente se sente mais seguro, se sente mais confiante, o resultado fica melhor. A gente sabe que muitos pacientes têm diferentes formas de oclusão dos dentes, formatos, posições, tudo. E isso com certeza influencia para o tratamento. Tem algum grau de diferença, de alteração de oclusão que a resina apenas, ou até mesmo a cerâmica, consiga alterar? Por exemplo, aquela oclusão que está alterada, aquela mordida do paciente alterada, se fazer a resina ou a cerâmica, a gente consegue manusear, moldar de acordo, ou precisa obrigatoriamente passar pelo tratamento ortodôntico? Alguns tratamentos assim que... Alguns problemas, né, oclusais, como diastemas, né, nós conseguimos com a resina solucionar. Mas os problemas oclusais mesmo, o paciente ele tem que obrigatoriamente fazer o tratamento ortodôntico. Isso aí nós não abrimos mão, até porque nós temos que pensar, né, na saúde do paciente, na função, e a estética vem como consequência. E lá eu trabalho com a doutora Milene, que é minha esposa, que é ortodontista, então eu encaminho todos esses pacientes previamente para ela. Foi como eu contei a história, né? Logo no início, quando começou, o paciente ele veio com uma queixa e teve que fazer o tratamento ortodôntico prévio para depois ele fazer a instalação. Ela foi a cúmplice, segurou ele contra o seu foi. Exatamente, eu acho que foi uma cúmplice. E essa tecnologia, ela dá previsibilidade associada à ortodontia também, o senhor? Nós temos ali o Invisalign, né? Que nós conseguimos fazer a simulação do resultado antes do paciente iniciar o tratamento. Essa é a previsibilidade ortodôntica, tá? Então, o paciente ele chega ali com alguns apinhamentos, nós escaneamos, botamos no software e já mostra como o dente irá ficar. E a grande vantagem também é que quando o tratamento é autorizado, né, pela empresa, eles vão mandar o tratamento do paciente com a quantidade de placas determinadas. Então, por exemplo, quando o paciente recebe o tratamento dele, ele sabe quando é que vai terminar, se ele usar as placas corretamente. Porque se ele fizer o tratamento de acordo com o cronograma, ele termina o tratamento no dia exato. Tá? Ortodonticamente, essa é a previsibilidade. Agora, para a estética, já tem a questão do mockup. Certo. Depois a gente pode entrar também nessa questão. Isso, a gente até viu, é muito interessante essa parte do mockup. Mas a gente sabe que para trabalhar com a estética, com a resina, a gente precisa de um bom fotopolimerizador, né?
E foi a primeira vez que eu vi um fotopolimerizador Transformer. Eu apelidei de Optimus Prime, porque eu nunca tinha visto. Faz um clique, ele altera a função, 2 cliques, muda outra coisa. Eu fiquei abismado. Como foi que o senhor adquiriu? Qual foi a ideia? De onde surgiu? É assim, hoje na odontologia estética, se você não tem um fotopolimerizador Polywave, né, que são mais de uma onda de luz, de cor de luz, você está fadado a um insucesso, tá? O Polywave. Por quê? Como é que funciona, para vocês entenderem aqui mais ou menos a dinâmica do processo? As resinas antigas, elas têm o fotoativador delas é a canforoquinona, tá? Que é uma partícula que vai fazer a cura da resina, ou seja, vai fazer endurecer quando ela entrar em contato com a luz azul, tá? Só que essa canforoquinona, ela é amarelada, então as resinas amarelam com mais facilidade, né? E também elas não existiam antigamente as resinas bleach, né? Que são BL1, BL2, BL3 e assim por diante. Então o que acontece? Elas tinham necessidade de ser fotopolimerizadas com a luz azul. E aí o que as empresas perceberam? Que trocando esse fotoiniciador, né, por um que tivesse que fosse mais claros, um fotoativador mais claro, ela não iria amarelar com tanta frequência, no caso, e conseguiria cores mais claras. Só que, para fotoativar esse fotoativador, nós precisamos de uma luz violeta. Tá? Nós precisamos de luz violeta. Então, os fotopolimerizadores Polywave, né, no caso o Valo, ele tem luz azul e luz violeta, justamente para fotopolimerizar essas resinas mais claras. Então, digamos que se eu chegar com um fotopolimerizador de luz azul, só com luz azul, e fotopolimerizar a resina clara, pode ter certeza que futuramente vai quebrar. Não é um problema, né? As resinas não vão fotopolimerizar a 100%. Tá? E esses fotopolimerizadores tipo Valo, Blueface, né? Não estou fazendo propaganda do Valo, tá? Eles têm a luz violeta. Então, eles fotopolimerizam todas as resinas. Então, ou seja, é um espetáculo, até porque a irradiância dele é muito forte. Penetra muito nas cavidades. Se for fazer uma restauração classe 1, por exemplo, é excelente. E até as próprias resinas. Então, ele tem várias funções, né? O Valo ele é fora da curva. Tá? Nós conseguimos diagnosticar trinca, diagnosticar restos de resinas que ficam remanescentes mesmo quando vai fazer substituição, que ele tem a luz negra também, que mostra tudo que é branco, que está mais claro ali no dente. Então, é até uma dica, que eu puder dar para quem quer começar na estética, você tem que investir inicialmente no fotopolimerizador Polywave, ou seja, que tem a luz violeta e a luz azul. A gente encontra ele facilmente aqui em Belém, em dentais? Tudo. Na Labo Dental, provavelmente... Olha, aproveita que a nossa patrocinadora, olha, o Pedro sempre à frente. A Labo Dental tem tudo, então certamente a gente tem lá o fotopolimerizador. O Pedro é o cara. E o que o senhor tem a dizer, então, apesar de tudo isso do foto, assim, a busca por materiais de qualidade, ela influencia no resultado final do sorriso do paciente? Sem dúvidas, sem dúvidas. Essas resinas hoje elas são muito tecnológicas, né? Começando pelos fotoiniciadores que eu tinha falado. Então, não dá... o dentista que não investir em material, em tecnologia, ele está fadado a um insucesso. Porque se eu economizar ali no fotopolimerizador, eu vou ter retrabalho, tá? Eu vou ter insatisfação do cliente. Então, acaba que vai acabar, a longo prazo, saindo mais caro. E até numa boa resina, né? A resina, principalmente. Então, essas resinas que são mais claras, que é o que os pacientes mais buscam, elas exigem um fotopolimerizador de qualidade, um Polywave. Uma vez o professor perguntou para alguém lá num curso que eu estava fazendo. Aí falou, quanto foi o teu fotopolimerizador? Aí um aluno lá respondeu, não lembro. Isso, então não é bom. Porque se fosse bom, você ia saber, né, Santino?
quantas vezes esse boleto foi parcelado. Traumatiza, né? Aí é o que faz todo sentido. Realmente são fotoplanejadores mais caros, mas é um investimento que não adianta, a gente tem que ser feito. O jogo é esse. O game né? Você só ganha se você investir. A gente sabe que nos seus casos, o senhor tem muita previsibilidade por conta dos artefatos que o senhor tem, das ferramentas e tudo. Agora, o diferencial que eu amei, que o banco de dados que o senhor tem, dos dentes, banco de dentes, na verdade, que ele te dá tipo um planejamento reverso, né? O paciente já consegue ver como é que vai ser o formato futuro do dente dele. Fale um pouco sobre isso, como é que funciona esse banco de dentes, como foi para adquirir, como é que adquire. Tá. O software que eu uso é o Exocad, tá? Lá no Exocad você tem a opção de fazer o planejamento de prótese total, de implante, de facetas, tá? Então, obviamente, o que eu mais uso é o de facetas, né? Para fazer o planejamento do sorriso. Então, o paciente vai na consulta inicial, eu faço o escaneamento dele, faço o escaneamento intraoral, aquilo vai me gerar um arquivo, o STL, que vai para a nuvem do meu software. No caso, eu uso o Aitero, né? Então vai para a nuvem do Aitero. E quando eu faço escaneamento, eu faço as fotos do paciente, fotos de frente, tá? E aí depois eu jogo tudo para o computador e vou planejar o caso. Seguindo como padrão a foto e o arquivo, né? Eu vou seguir ali um padrão de acordo com o rosto do paciente, de acordo com a necessidade dele, mas eu procuro ter um formato que não fuja muito do formato que ele já tem, tá? Para não ficar algo que não combine, não seja compatível com um sorriso, com o rosto dele. E o Exocad, ele te dá ali uma biblioteca de dentes com uma infinidade de formatos, vários formatos, que você vai escolher ali o que for mais compatível com aquele sorriso, escolhe o dente e vai montando, né? Fazendo as adaptações marginais ali, colocando dente a dente. Você pode espelhar, por exemplo, eu escolhi aqui o central, fiz um incisivo central e adaptei no dente 11. E eu quero ter aquele formato idêntico no 21. Eu faço um espelhamento desse dente. Eu tenho uma ferramenta lá que eu espelho, então esse dente se transforma no dente vizinho, só que formato contrário, entendeu? Então, por isso eu consigo também muita simetria nos meus resultados. E aí, depois que o sorriso está totalmente planejado, eu imprimo numa impressora 3D. Aí está o pulo do gato. Eu imprimo numa impressora 3D esse novo formato que eu planejei para o paciente, e aí o paciente vai numa segunda consulta comigo lá no consultório só para aprovar o formato, que seria o mockup. Eu pego aquele modelo da impressora que foi impresso, copio uma silicona e transfiro para o sorriso do paciente, né? Faço uma forma daquilo e com uma resina fluida eu coloco aqui. Quando ela endurece, eu faço a remoção e o paciente vai conseguir se olhar e ver como é que vai ficar. O senhor coloca no paciente ou no mockup essa resina fluida? No paciente. No paciente. No paciente. Quando ela pega presa, é uma resina fluida que, digamos que esse mockup, esse silicone, é uma forma do projeto. Sim. É uma forma do projeto. Então, quando eu coloco aqui no sorriso do paciente, ela vai pegar esse formato do modelo, né? E quando ela for pegando presa, ela vai ficar igual o que foi planejado. Ela transfere para o paciente. Transfere para o paciente. Aí quando eu faço a remoção, que demora... Ela pega presa em torno de 1 ou 2 minutos. É rápido. Então, quando eu faço a remoção, o paciente vai conseguir ver aquele projeto no sorriso dele. E aí ele vai conseguir aprovar ou reprovar, né? Ou fazer os ajustes que forem necessários. Então, é a partir de então que nós passamos para fazer a instalação, que é um processo um pouco semelhante, só que usa materiais diferentes, que já também eu vou explicar aqui melhor para vocês. Mas todo procedimento que eu faço, o paciente ele se olha antes e aprova, para ele ver se era exatamente isso que ele queria, se ele está sentindo satisfeito com o sorriso. E
tal da previsibilidade, né? Não tem aquele risco de se arrepender, ou então da gente finalizar o caso, aí o paciente diz, esse lado aqui está diferente desse, então esse dente aqui está maior, então, doutor, não gostei, esse formato não combinou comigo. Não existe isso porque nós entregamos previsibilidade, porque nós projetamos tudo. O paciente já tem ideia, né? De como vai, já tem ideia, já sabe como é que vai ficar. Desde a única possibilidade que não há é a questão de cor, porque eu uso uma resina numa cor universal, aí só depois eu vou ajustando a cor do paciente. É uma resina que ela tem várias cores, tá? Mas só que eu prefiro a cor A1, que dessa marca ela já é bem clara. Aí o paciente ele já olha, já tem mais ou menos uma noção de como é que vai ficar, mas depois eu só vou alinhando a questão da cor com ele, porque o formato a gente já define ali nessa consulta. O senhor falou que em relação ao tipo de rosto, né, formato de rosto, que influencia nos dentes. Tem um padrão para seguir, por exemplo, um rosto mais redondo. Tem um formato próprio para aquele rosto? Seria um dente mais arredondado. Também, né? Dente mais arredondado. Mas assim, eu prefiro me basear pelo perfil gengival do paciente. Isso aí foi uma técnica que eu aprendi quando eu fiz o curso da Exocad, e a partir de então eu sempre que vou planejar um caso, eu olho o perfil do gengival daquele paciente e vou no banco de dados procurar um dente que tenha uma cervical semelhante. E aí a combinação é imediata, é perfeita, e aí a partir de então eu tenho muito sucesso no resultado. Sim. Você já pode partir para a instalação. Como é que ocorre essa instalação? A instalação, ela funciona da seguinte forma. O paciente aprovou aquele projeto do formato, aprovou, aí eu marco um dia para ele lá no consultório. Eu tenho predileção pela tarde, tá? Todos os casos que eu faço, eu tenho predileção pela tarde, porque assim, à tarde eu não tenho hora para terminar. Vou embora. De manhã, tem ali, eu começo cedo, mas tem o horário do almoço, tem as nossas funcionárias ali que, né, também precisam sair para almoçar e tudo mais. E tem os pacientes da tarde. Então, amanhã não rende. Para não ser aquele processo assim que é muito para corrida, não tem que acabar logo aqui antes, porque tem o paciente da tarde. Eu acabei com essa questão de fazer as instalações de manhã e faço as instalações da tarde. De manhã eu atendo os pacientes de primeira vez, ou então ajustes que tem que ser feito. As avaliações são todas pela manhã, são os horários menores. À tarde eu faço as instalações. Você separa uma tarde toda só para um paciente? Só para um paciente. Porque aí eu não tenho hora para acabar. Pego ali um pouquinho do horário da noite, não tem problema. Tudo acordado com o paciente, de boa. Aí tem pacientes também que, não, doutor, não quero ficar a tarde toda, vamos fazer em 2 etapas? Eu faço em 2 etapas. Eu começo pelos posteriores, aí no dia seguinte passo para os anteriores. Digamos, faço de pré a pré, ou então de pré a molar, e depois no outro dia eu faço de canino a canino. Eu não começo pelos anteriores porque fica estranho, né? O paciente sair com os dentes grandes aqui na frente, e aí fica estranho. Tá, mas vamos lá. A instalação, esse que é o grande pulo do gato. Esse que é o barato, que foi que eu descobri, que foi algo assim que eu achei extraordinário nessa técnica. Quando eu aprendi a fazer a resina injetada, como eu falei para vocês. Eu ia injetando a resina Flow no molde, naquele molde, naquela matriz transparente. É um silicone transparente. É como se fosse o silicone do mocap, né? A silicona do mocap, só que transparente. Aí vocês vão entender o porquê da transparência dela. Como é que funciona? Eu não passei mais a injetar resina, por quê? Porque, principalmente pela questão da qualidade, né, da resina, e também pelo fato de ficar monocromático, ou seja, só de uma cor. Então eu tinha ali um dente que eu não conseguia fazer aquela translucidez incisal, deixar, né, a pontinha dos dentes, como o paciente fala, aquela incisal translúcida, bem natural, eu não conseguia fazer com essa técnica. Então, como eu fui tendo muitos pacientes, o meu padrão também de exigência foi aumentando. Então eu disse, não, eu quero melhorar e evoluir na técnica. E aí o que eu pensei? Eu vou estratificar, eu vou fazer as estratificações. O que seria a estratificação? É trabalhar a restauração em camadas, na incisal do dente, para ter aquela translucidez. E aí, como é que funciona a técnica? Eu pego aquele modelo, faço uma matriz, né, palatina, uma concha palatina, na qual ela vai servir para eu copiar
a altura dos dentes. Essa né? concha o Tamanho. senhor faz com silicona? Silicona também. Aí eu vou usar essa silicona para ter a altura dos dentes como base. Aí eu trabalho com uma resina translúcida, tá? E aí depois vou fazendo as estratificações ali, normal. Se eu quero um dente mais claro, eu uso uma resina mais clara ali na vestibular do dente, né? Como uma resina de dentina, que ela é uma resina mais opaca. Então vai passar menos luz, né? Consequentemente, vai deixar o dente mais claro, o dente ele fica mais branco, aquele branco opaco. E aí a questão que tá o pulo do gato. Depois que eu construo toda essa parte da estratificação, defino a cor do dente, eu venho com a resina de esmalte, que é a anatomia final do sorriso, a anatomia da vestibular. Como é que eu faço? Eu coloco a resina, né, na vestibular do dente, e depois venho com essa matriz transparente e adapto na boca do paciente, né, como se fosse aquele formato inicial do mocap. Ainda é uma resina flow ainda? Não, já é composta. A resina composta. A resina flow já não trabalho mais. Aí já faço a estratificação como é feita a resina composta, só que a diferença é que eu não faço a escultura da camada final. Quando eu coloco aquela matriz, ela já vai esculpindo a resina. E pelo fato dela ser transparente, ela passa a luz do foto. Então, quando eu fotopolimerizo, ela já devolve a anatomia final do sorriso de acordo com o projeto. Bacana. Então, eu não preciso estar esculpindo os dentes. Eu não preciso ser o melhor escultor. Não preciso nascer com dom de escultura. Então, é um processo que ele vai te dar... É um processo democrático. Se você fizer o passo a passo certinho, você não precisa ser um artista. Basta você dominar as etapas do processo, que você consegue, qualquer pessoa, qualquer dentista consegue executar sem ter grandes habilidades. Essa era uma das minhas maiores preocupações, porque tem pessoas que não têm tanta habilidade para a parte estética. Pelo menos eu e a Daphne, a gente é dupla, a gente comentava muito nas clínicas. Puxa, se a gente quiser trabalhar com estética um dia, como é que vai ser? Porque a gente sabe a teoria, mas a prática às vezes é um pouco mais complicada. A destreza manual, Isso. né? A gente já tem mais... que a gente não tem, né? A gente tem mais facilidade para a parte da endodontia, cirurgias, a gente já tem mais destreza para isso, mas estética... Agora tu imaginas que olha só, a minha graduação toda, eu gostava de cirurgia, fazia muita cirurgia. Fazendo cirurgia. Quando eu me formei, eu trabalhava em clínica popular, o que pagava melhor era siso. Eu paguei minha especialização de implante fazendo siso. Depois fui implantodontista. E aí o cara vai chegar e virou resineiro. O paciente com a boca sem Imagina, dente, vendo ele agora tu fez estética. Imagina só, eu não tinha habilidade nenhuma. Por isso que eu fui atrás de um método que facilitasse a minha vida. E aí eu fui com o passar do tempo. Hoje em dia, alguns casos eu faço a mão livre, eu desenvolvi essa habilidade porque é aquela rotina. Aquela rotina, tem padrões que você consegue seguir, que você faz tranquilamente. Tu vai pegando experiência, tu vai tendo essa noção. O treino supera talento, né? Isso aí é um fato. Um fato bem consolidado. Mas só que o que acontece? Se você seguir um protocolo, esse protocolo que eu faço, todo mundo consegue fazer. Vai, obviamente, ter um pouquinho de treino, mas só que a sua curva de aprendizado acontece de forma mais rápida. Entendeu? Você, digamos assim, que com poucos pacientes você consegue evoluir do que na técnica à mão livre, tá? Tem dentistas que têm mais facilidade à mão livre, tem dentistas que já têm até esse dom de ser escultores, tem muita facilidade, mas só que nós sabemos que a grande maioria não tem essa habilidade, como era a minha, como é a de vocês. Então, se você conseguir fazer esse protocolo, né, entender o protocolo, a sua curva de aprendizado vai ser muito mais rápida, porque você só vai seguir um planejamento. Também tem aquele risco da mão livre, né, do paciente no final não gostar do formato que tu entregou. E aí, como é que tu vai reverter isso? Aí tu vai passar ali, digamos... Horas desgastando. É a dor de muitos profissionais, eu sei disso. Eu já passei por isso também, já tive do outro lado. Já fiz trabalhos à mão livre. Então, acabava que nem a gente, às vezes, fica satisfeito com aquele resultado. Quanto mais o paciente, a gente não pode entregar algo de qualquer forma. E outra, gente,
planejamento é vida, é Com possibilidade. certeza. É para te vender os teus tratamentos é melhor, o paciente se sente mais seguro. Não é nada empírico, não é nada no escuro. Você chega ali, diz, olha, seu dente vai ficar com esse formato aqui e você entrega o resultado. Acho que é por isso que as pessoas me procuram, porque já sabe que vai ter um resultado ali de qualidade de acordo com o que ela espera. Não vai ter surpresa no final. E até Tem um uma respaldo, margem de né? segurança, né? Respaldo pro profissional em si Sim, também, sim. né? Não, e assim, eu te digo que é quase que 100% de satisfação. Às vezes o paciente um pouco reclama ali, mas a gente dá um ajuste na hora e fica tudo certo. Mas só que com previsibilidade, os resultados são muito mais satisfatórios para E todo essa mundo. brincadeira do processo todo que o senhor passa, até do planejamento até a entrega, essa brincadeira da quantas sessões, quantos dias até a entrega final? Olha, eu tenho um protocolo de que eu clareio todos os dentes antes de fazer a instalação. Tá? Então eu tenho um clareamento, porque eu acho que quanto mais claro for o substrato, mais bonito vai ficar. Nós vamos potenciar ali a cor da resina, né? E mais bonito vai ficar e menos camadas nós vamos precisar para escurecer aquele substrato amarelado. Para que não influencia, né? Então, eu tenho um protocolo de clareamento que eu vou embutido nas consultas. Então, seria mais ou menos o seguinte: o paciente chegou ali na consulta inicial, todos os pacientes que chegam para mim na consulta inicial, todos, sem exceção, eu incluo o escaneamento e a fotografia, tá? Por quê? Porque eu uso o iTero, então no iTero eu já consigo mostrar ali a oclusão do dente, do paciente, a oclusão dele, já consigo mostrar o formato dos dentes. E até para vender é muito melhor, né? Você explicar ali, o paciente ver aquele sorriso dele naquele telão do iTero, que é gigante, é maravilhoso. Olha, o iTero para mim, além de ser o meu instrumento de trabalho, né, importantíssimo, é uma ferramenta de vendas. Tá? Então, eu fecho muitos casos porque eu consigo mostrar ali na íntegra o paciente que está acontecendo com ele, se a mordida dele, se está tendo ali uma sobremordida, uma sobrecarga, tudo ele mostra. Detector de cáries também, ele tem um infravermelho, que ele mostra ali algumas lesões cariosas no paciente. Então, me ajuda muito, além de me auxiliar, me ajuda na venda. Ele chega, faz ali o escaneamento e faz as fotos. Ok. Aí ele volta para fazer provar o projeto. Nessa consulta que ele volta para provar o projeto, eu já faço o clareamento nele, né? Faço uma sessão de clareamento, que geralmente uma é o suficiente, de acordo com o nosso protocolo lá. E eu faço a consulta, e aí depois marco a instalação. Então, até a instalação ele faz 2 consultas prévias e depois da instalação ele faz uma consulta de refinamento, onde ali eu vou dar o acabamento final, uma técnica cansativa e às vezes não fica 100%. Por exemplo, digamos que tem um excesso na margem gengival ali que a gente consegue corrigir depois, está todo mundo cansado no final, então os detalhes eu vou fazendo depois. Esse paciente retorna depois para manutenções? A cada 6 meses. A cada 6 meses a gente tem esse controle, né? Tem esse controle semestral. O paciente vai lá e volta para ver se está tudo ok. Mas eu não abro mão dessa consulta de refinamento. É ali que eu dou o capricho final, né? Faço todos os refinamentos, dou um polimento a mais se for necessário. Mas ele já sai de lá com um sorriso. Esse refinamento é o último passo, então. O refinamento é o último passo. E as manutenções após esse refinamento, como é? Pois é, eu faço, o paciente ele volta, né, após alguns meses. Tem pacientes que preferem ter uma frequência mais breve. Tem pacientes que são píssicos por limpeza. Então ele vai ali fazer uma remoção de tártaro, por exemplo, né, fazer uma profilaxia, e nós já acabamos e fazemos as manutenções das facetas. E ela consiste só em polimento, tá? Polimento, um acabamento de polimento, e de repente eu vejo ali, eu observo, né, como está aquele padrão gengival, se de repente no momento da instalação eu tive algum descuido, deixei algum excesso, a gengiva consequentemente vai voltar sangrando. Sim, então vazão, ali eu já percebo, olha, que tem algo errado, então vamos
dar um acabamento melhor nessa região. Invasão daquela área do espaço biológico, tudo pode influir. Que nem mais espaço biológico, né, professor? A área supracrestal, né? E aí tudo isso influencia, né? Lógico. Tudo isso influencia. Então essas consultas, né, são importantes para a gente ter o controle daquele paciente. É muito importante que o paciente ele vá, né, com frequência a essas consultas semestrais, que é justamente para a gente ter o controle. E assim, essas resinas que são usadas na estética, elas são nanoparticuladas. Diferente das resinas que nós usamos, por exemplo, para fazer uma restauração classe 1, que tem partículas maiores. O que isso permite? Um alto poder de brilho. Tá? Então, essas resinas são muito, muito estéticas. Um polimento, né? Então, quando ele chega nessa consulta e nós refazemos aquele polimento, ele sai dali como se tivesse instalado no dia, com dente, com todo aquele brilho que é dado na consulta de instalação. Legal. Então, é muito importante, não só para a saúde dele, né, como também para deixar a estética sempre em dia. E após todo esse passo a passo, a gente queria que o senhor falasse algumas dicas para quem quer iniciar nessa questão estética mesmo, tanto para acadêmico quanto profissionais, né, que têm interesse. Como se fosse o senhor estivesse se formando agora. Uma dica a primeira coisa que o senhor iria adquirir, cursos, instrumentos, ferramentas. Olha, se eu pudesse, né, dar um conselho para mim, né, quando eu iniciei lá atrás, eu diria assim: Fernando, trabalha por propósito. Vai trabalhar por um propósito, inicialmente. Não vai trabalhar por dinheiro. Foi como eu tinha, como eu falei inicialmente, né? Eu tinha referência daquele profissional porque ele era rico, porque ele ganhava dinheiro. Então eu disse, não, eu vou ser que nem ele, então vou ser rico igual ele, porque o mercado dele é bom. E aí é que a gente se engana, tá? Não vão partir desse princípio porque vocês vão se frustrar. Não é porque a estética ela tem um retorno financeiro bom que todo mundo vai sair fazendo estética e achar que vai ganhar rios de dinheiro. Não é verdade. Tá? Então, inicialmente, eu pensaria dessa forma. Tá? E seguir esse caminho, se equipar. Tecnologia, ter a melhor tecnologia, entender também o paciente, entender o teu público, entender que o paciente ali vai atrás de ti. Não é um dente que tá entrando e querendo sofrer uma alteração. Não, é um paciente que tem toda uma história, né, ali por trás, que tem toda uma queixa e que você tem que entender e individualizar os casos. Não adianta, a tua queixa não vai ser a mesma dele, não vai ser a mesma da minha. Então a gente começa a ter um olhar mais amplo daquela situação e consegue ter aí um direcionamento. Mas inicialmente eu diria que seria trabalhar por um propósito maior. Então eu foquei assim, não. Eu entendi naquela época que as pessoas me buscavam para melhorar sua autoestima. Então eu tinha que oferecer o melhor tratamento para as pessoas que queriam melhorar a autoestima e queriam tratamento conservador. Eu acho que foi essa a minha linha. Então o meu propósito é esse, né? Devolver a autoestima das pessoas através da minha arte. Eu considero isso alavancou a sua carreira, né? Quando começou a trabalhar. Não, depois que eu comecei a entender o game, né? Depois que eu entendi o jogo, meu patamar elevou assim ao ponto de agendas superlotadas, eu comecei a ser muito requisitado. Aí foi que eu vi, disse, cara, eu não tenho mais final de semana. Que isso, a paciente aqui de domingo a domingo, querendo ser atendido por mim. Aí meu Deus do céu, o que eu estou fazendo de diferente? Eu comecei a refletir sobre aquilo, né? Deixei um pouco da vaidade de lado também, porque a gente fica, né, um pouco o ego inflamado por ter sido bem requisitado, mas eu entendi depois que o bem maior... Pé no chão, né? São esses pacientes. Essa agenda lotada ele levou a públicos assim, bem grandes, né? A gente sabe que o senhor tem associação a um time, e aí vem aquela pergunta, a pergunta mais importante do podcast, Remo ou Paysandu? Obviamente, né, que o maior do Norte, isso aí eu não... Como foi que o senhor começou a trabalhar com o Paysandu, com os atletas? Me fala um pouquinho sobre isso. Pode contar a história. Olha, é uma história engraçada. A gente ainda tem 20 horas ainda de podcast aqui. É uma história muito engraçada porque
nós somos movidos a sonhos, né? Sim. Eu acho que tudo que a gente conquista é porque um dia a gente sonhou lá atrás. Desde o meu consultório, eu sonhei com o meu consultório, assim, eu tinha o plano de ter meu consultório quando eu tinha por volta de 17 anos, meu consultório, que eu nem sabia ainda de fazer odonto, mas eu disse pro meu amigo, eu falei, olha, não vai fazer odonto. Aí eu disse assim, por quê? Não, porque minha horta ela reclama, que não sei o quê, tá, que não dá dinheiro, que tá difícil. E aí não, mas quando eu tiver meu consultório ele vai ser diferente. Ele vai ser bem diferente da tua horta, de todos os consultórios. E eu tinha aquilo na cabeça, meu consultório ele vai ser tecnológico, ele vai ter uma televisão para o paciente olhar ali os dentes dele. Eu nem tinha entrado na graduação, nem sabia que isso existia. Nem sabia como funcionava, eu né? já pensava nisso. E o grande barato disso tudo é que aquilo ficou, né, aquela semente foi plantada no meu coração e eu lembro benzinho que quando eu montei a New Prime, eu já queria ter um consultório diferente. Ela tem uma vista panorâmica para a praça. Então já tem uma vista que acalma os pacientes. Eu já chego ali, né, entusiasmado para trabalhar. Eu lembro benzinho que no dia quando eu lancei a clínica, né, quando inaugurou a clínica, um dia antes eu fui fazer a montagem de tudo, tal, e quando ela estava toda montada, eu vi aquela televisão ali, que é uma câmera intraoral que os pacientes usam para se ver. Eu lembrei da conversa que eu tive com esse meu amigo, questão de, sei lá, 10, 15 anos atrás. E aí eu lembrei daquilo, e aquilo me comoveu tanto que comecei a chorar. Disse, olha só, meu sonho foi realizado, tive aquela conversa lá. Eu lembrei naquele momento, eu me jogava no chão, assim, muito feliz porque eu tinha conquistado algo que eu sonhava. E com o Paysandu não foi diferente. Quando eu ia para os jogos, eu ficava imaginando assim, cara, não tem dentista aqui, como é que pode, né, um time desse, o maior clube, os maiores clubes do Brasil não ter dentista, então eu quero contribuir de alguma forma para que tenha, né, e que a odontologia do esporte contribua com o desempenho dos atletas. Aí eu peguei e comecei a sonhar, disse, cara, o que é que eu posso fazer? Não conheço ninguém ali. E aí teve um belo dia que o Paysandu, ele teve uma marca própria, que é a marca Lobo, né? Foi também o pioneiro, né, nessa questão de ter marca própria. O Paysandu é pioneiro em tudo. Aí tivemos a marca própria da Lobo e numa ocasião teve o terceiro uniforme, que foi o Lobo Black, né? Foi a camisa, uniforme preto do Paysandu. E aí o que eu fiz? O que ia acontecer? Eles fizeram um evento. Cara, eu sou muito doido. Eles fizeram um evento e nesse evento você adquiria a camisa e ganhava um voucher, né? Ganhava um ingresso para ir lá ver os jogadores desfilando com toda a marca Lobo. E aí tinha direito ali uma cerveja, né? Chopp livre. Parece é tudo abundante. Lá a gente não tem, desde títulos até a diversão, a gente sempre está com muita abundância, graças a Deus. E aí, na ocasião, tinha um atleta que ele é um dos jogadores mais importantes do time, que era o Betinho. E ele foi... Coincidentemente, o Paysandu ele estava jogando e esse atleta estava lesionado. Ele se lesionou, se machucou numa partida e não pôde viajar com o time. Então ele foi desfilar. E ele era um dos caras mais importantes, era nosso centroavante. E aí ele pegou, estava ali no evento. Aí o que eu fiz? Na minha ideia aqui, cara, o que eu vou fazer para entrar nesse clube? Aí o que eu fiz? Eu fiz um protetor bucal. Eu fiz um protetor bucal preto com a marca do Lobo, azul. Então, né, chegou ali e disse, olha, um protetor bucal aqui. Vou mostrar um negócio aqui. Tudo a ver com o evento, protetor preto. Eu já sei o que eu vou fazer, vou levar esse protetor lá e vou mandar alguém lá usar. Eu vou dizer que é da marca Lobo. Aí eu fui para esse evento e eu vi onde era o camarim onde esses atletas estavam se vestindo, né? Estavam se trocando. Aí eu peguei o protetor. E aí nesse evento eu estava com 2 amigos, só que eu não falei nada para ninguém.
Eu peguei. Uma investigação não nada. Mas esse bicho tá doido, vai chegar com um protetor bucal aí, dizer pro cara usar. Não falei nada, só fui com ele aqui no bolso, tudo, numa caixinha de aparelho ortodôntico. Azul também, e personalizei com a marca Lobo. Foi um negócio muito no capricho, foi muito caprichado. E aí, na ocasião, quando eu descobri onde eles estavam se trocando, eu fui até a porta do camarim e entreguei para alguém do marketing lá, que tava organizando, né, as roupas e tudo. Eu disse: olha, graças a Deus cheguei antes do evento começar aqui, olha, tá aqui o protetor bucal dos jogadores. Aí o cara, pose já, né? Aí o rapaz disse: nossa, até isso, não, ótimo, vou entregar para alguém aqui. Olha, entrega aí porque a empresa confeccionou aqui de última hora e tem que rodar esse protetor. Aí ele falou assim: não, tá bom, vou deixar aqui. Tá. Aí entrou com o protetor bucal e eu: ai, senhor, tomara que alguém use. Cara, olha a viagem do sonhador, olha a viagem do garoto. Cara de pau, né? Muito cara de pau. Não, a gente tem que ter cara de pau, meu amigo. Se não for assim, as coisas não funcionam. Aí eu fui assistir o desfile. Aí desfilou. Todo mundo tava desfilando ali. Aí as meninas passavam com uniforme de torcedora, com umas... Torcida, né? O Paysandu tinha ali tudo. Tinha um vestiário ali variado, com todas as opções de camisa polo, tudo. Todo mundo foi desfilando e nada do protetor passar. Eu tava triste, assim, já assistindo o desfile. Assim, cara, vou pensar em outra coisa, mas vai dar certo. Um dia vai dar certo. Já tava assim. E aí, pra minha grande surpresa, o que aconteceu? Esse jogador, né, que tava lesionado, que era a estrela do time, entra na passarela, tá? Vai entrando. Quando ele chega lá no final da passarela, ele para as câmeras e cruza o braço com aquele protetor aqui, eu... Papão! Aí peguei a cerveja que tava comigo, bati assim pra cima e molhou um monte de gente do lado, meus amigos: pô, tá ficando doido, que isso? Aí eu falei assim: cara, olha ali, tá com meu protetor. Isso que porra de protetor? Eu tava entendendo nada. Aí eu falei assim: aquele protetor bucal que tá na boca dele, eu que fiz e tal, não falei pra vocês, aí pessoal... Eu acabei de invadir lá. E aí foi onde tudo começou. Aí ele saiu no outro dia, na primeira capa do jornal, que é o que era ele sorrindo ali na passarela com o protetor. Aí Paysandu lança sua marca própria, terceiro uniforme, Lobo e tal. E aí com o protetor ali. Aí eu peguei. E agora, o que eu vou fazer? Aí quando eu tive aquela ideia, disse: já sei. Eu vou ligar pra lá e vou pedir o protetor, né? É o que me resta fazer. Eu não vou pedir a camisa. Eu liguei pra loja e disse: olha, eu quero protetor bucal, que eu vi aqui no jornal, não sei o que, eu quero comprar, que eu faço mas você passando por uma pessoa que queria comprar. Aí eu pedi. Aí eu quero protetor bucal. Aí depois passou o tempo, aí alguns minutos, aí eu pedi pra minha secretária ligar. Ei, liga lá na loja e pede protetor bucal. A família toda, os funcionários todos ligando. Aí ligou lá e: olha, eu quero protetor bucal, não sei o que eu faço Muay Thai. Aí a mulher fala assim: olha, ainda não chegou, vamos aguardar um pouquinho que o mix de produtos está chegando, mas o ainda não chegou. Uma boa vendedora, né? Nem sonhava quem era. Aí depois eu pedi pra minha esposa ligar. Aí, enfim, que nem eu... Se até teu filho ligando... Aí ela falou assim: olha, eu quero protetor bucal. Meus filhos aqui estão desesperados por ele. Os dois fazem arte marcial aqui, eles estão me pedindo, eles não querem camisa, eles querem protetor. Eu disse: não, minha senhora, não chegou. E nisso foi uma churrada de ligação. Todo mundo ligando lá para pedir o negócio do protetor. Até que pô, quem é esse? Protetor, o que está acontecendo, não sei o que e tal. E aí depois eu fui, atendi esse jogador que entregou o protetor bucal, tive contato com esse dia. E aí foi me indicando para um, para outro. Mas como foi que tu atendeu ele? Chegou por acaso no teu consultório? Nesse dia eu tive a oportunidade de conversar com ele e disse que eu tinha feito o protetor bucal, tá? Ele acreditou logo de cara, assim. Não, eu falei para ele que eu tinha no final do desfile, eu tinha falado para ele que eu tinha feito o protetor bucal. Entendi. E eu tinha deixado o meu telefone de contato com o marketing, entendeu?
E aí, como foi essa enxurrada de perguntas lá de, poxa, que esse protetor, aí chegou o cara do marketing e já sabia quem eu era. Sim. Aí até que eles se comunicaram lá, ele conseguiu meu número com ele e foi ser atendido por meu consultório. Aí foi mais ou menos aí um pouquinho da história. Quando eu fui, atendi um e outro, até que eu atendi um amigo irmão lá, que é o Júnior Furtado, que hoje ele é coordenador da saúde. Ele coordena a saúde de todo o clube. Aí na época ele era fisioterapeuta, aí conheceu meu trabalho e aí, olha, estão falando muito de ti lá no clube já. Acho que seria bom tu já fazer um projetinho aí, porque vão te chamar. E quando me chamaram, o projeto já estava pronto. Aí eu entrei sonho no clube. Realizado. Aí foi mais um sonho realizado. Olha que surpresa. E assim, gente, a odontologia, ela me ajudou a realizar todos os meus sonhos. Eu falo assim porque quando eu me formei, é uma história assim meio... Vocês devem conhecer pessoas que têm histórias semelhantes à minha, mas só que tipo, eu não vim numa família rica. Quando eu me formei, eu morava no kitnet, lá em Ananideu, eu e minha mãe. Né? Nós tivemos problemas assim, financeiros seríssimos. E eu vim muito de baixo. Tá? Então eu tinha sonhos, né? Eu tinha sonho de melhorar a minha vida, melhorar a vida da minha mãe. E outros sonhos que eu tinha durante os anos da minha vida. E esse era um deles. E assim, foi um dos sonhos que eu realizei, mas só que para mim nada tão gratificante como eu poder proporcionar uma casa própria da minha mãe. Tipo, eu consegui comprar, né, um apartamento para ela com 2 anos de formado. Estabilidade para ela, né? Acho que entre 2 e 3 anos de formado. E ali, para mim, eu consegui realizar esse sonho, consegui realizar o sonho de ser, né, dentista do meu clube do coração, consegui realizar o sonho de ter a minha clínica, consegui realizar o sonho de conseguir comprar nosso apartamento, né, minha família, no outro lado da nossa clínica, da nossa casa. E assim, de viajar bastante, conhecer o mundo, conhecer pessoas. E, gente, nada disso seria possível se não tivesse sonhado lá atrás e correndo atrás. Eu sou muito grato à minha profissão por isso. E isso serve até como lição de vida para a gente, como acadêmico, para quem estiver assistindo, né, para os colegas, porque nós temos aquela visão aquela preocupação. A gente investe tanto num curso que é caro, e materiais caros, semestralmente, e a gente tem aquela incerteza, poxa, a gente vê tanta gente que não tem sucesso, gente que larga a odontologia, nós conhecemos muitos, pessoas que largam a odontologia, vão para outras áreas porque não tiveram aquele retorno que tanto esperavam, e a gente se frustra, né? A gente fica perguntando, poxa, será se vai acontecer o mesmo com a gente? A gente lutou tanto para que no final acabe não tendo esse retorno que a gente tanto espera, e aí a sua história de vida é uma lição para a gente pensar, se eu focar só em dinheiro, eu não vou conseguir esse sucesso porque eu vou fazer coisas que eu não gosto e eu vou ter que trabalhar de fato, porque quando a gente faz algo que gosta, a gente não trabalha, a gente está no nosso lazer ali, né? E o importante da sua história de vida é que o fato mudou quando o senhor mudou para a área que o senhor gostava, que alavancou a sua carreira. Isso é interessante para a gente, né? Serve até como conselho também, né? É assim, tipo, o fato de eu ter migrado de área foi mais porque eu entendi que se eu fizesse o que eu gostava, né, eu iria conseguir fazer melhor. Deu start na cabeça. Foi entender como é que os pacientes, eles como é que funciona, né, toda a dinâmica, como é que eu conseguia vender, como é que eu conseguia encantar meus pacientes, entender tudo isso. Mas o principal é ter um propósito maior, ter aquela vontade. Talvez assim, digamos que se eu não tivesse passado por tanta dificuldade lá no início, eu não teria conquistado tudo. Então eu tinha assim, eu tinha sangue no olho. Quando lembro direitinho, quando a minha mãe, quando nós estávamos na missa de formatura da faculdade, eu fui no comércio e comprei meu anel de formatura. O anel de formatura foi, sei lá, acho que R$20. Entendeu? Eu fui lá no Ver o Peso e meu dedo aqui, não sei nem como é que eu sou dentista com esse dedo aqui. Aí não tinha anel que cabia aqui, ó, não tinha anel que cabia aqui e tal. Eu fui com o anel mais ou menos, mas eu fui. Eu disse, não vou perder pra ninguém, nem um playboy que tá aqui na minha sala vai ter um anel mais bonito que o meu, não tem dessa não. Aí fui lá, me formei, tipo, aos trancos e barrancos,
Foi bem difícil assim no final, mas nós honramos com todos os compromissos. Eu me formei pelo SESUP. E aí, naquele momento, eu disse assim, mãe, agora deixa comigo. Eu tenho o que eu podia ter mais de precioso agora era esse diploma. Então agora deixa comigo. Eu bati no peito e disse agora é comigo. Então eu sempre tive essa ambição de querer melhorar. Eu sempre tive sangue no olho. Então eu não tinha outra alternativa. Eu não tinha, ou eu me entregava e estava fadado ao insucesso, ou eu continuava sonhando e correndo atrás. E foi isso que aconteceu. Tipo, eu sonhei grande mesmo, sonhei grande. Eu acredito muito que nós estamos aqui para ter uma vida em abundância, né? Realizar nossos sonhos. E a única ferramenta que eu tinha para conseguir isso era o meu diploma. Quando tu saiu da faculdade, tu foi logo para particular, atender particular, ou tu tentou no SUS, alguma coisa? Olha, quando eu me formei, quando eu apresentei meu TCC, ainda não tinha meu diploma, apresentei meu TCC, no outro dia eu já estava trabalhando. Já precisava trabalhar. Gente, você não tem noção, eu precisava assim, a minha formatura não estava paga, por exemplo. O resto da minha formatura não estava paga. E a minha preocupação era, meu Deus, meus convidados, tenho que convidar gente, não tenho nem bebida para oferecer aqui para eles. Então, eu lembro benzinho, quando eu saí, já fui para uma clínica popular, lá me aceitaram nessa clínica, era uma clínica popular, e com 2 semanas de trabalho, eu já tinha conseguido quitar o resto da minha formatura, já tinha conseguido comprar os uísques que eu precisava lá para os meus convidados, vodka, e o dono dessa clínica, ele gostou tanto do meu trabalho, que, digamos que eu entrei nessa clínica no final de ano, foi véspera de Natal. O movimento estava bom. Aí comecei a entender o mercado. Que o Natal é como se fosse a Páscoa do dentista, é como se fosse o período de Páscoa, né? No supermercado. Todo mundo vai lá querer comprar os ovos e se garantir logo. E o Natal é isso. O dentista pelo menos para mim, novembro, dezembro são os melhores meses. E aí eu comecei a entender o mercado naquela ocasião. E ele gostou tanto do meu trabalho que, se eu não me engano, em fevereiro, ele tinha uma outra clínica para inaugurar já, e eu passei um mês trabalhando naquela clínica e já fui ser coordenador da outra. Então eu era administrador da outra clínica. Então já foi tudo em clínica popular. Eu administrava a clínica e trabalhava. E peguei todos os meus amigos que se formaram comigo, botei tudo na clínica, e então era muito bacana. Foi uma época de muito aprendizado e foi inesquecível. E tu engatou em especialização logo depois que se formou ou passou um tempo? Olha, graças a Deus, eu não ouvi o conselho do dono dessa clínica. Ele dizia, não, vai pegando experiência e depois te especializa. Graças a Deus, porque provavelmente eu ia cair naquela zona de conforto. Então aproveitei ali como gás. Já tava tudo com aquele gás, a cabeça tava fresquinha e tal. E aí eu decidi fazer implantodontia. Como eu tinha a referência, esse profissional, que ele é bem sucedido, né? Isso não, vou fazer aqui e tal. E, inclusive, eu era professor da instituição, coordenador. Aí eu vou fazer aqui e vou ter sucesso. Mas, assim, eu sou muito grato à implantodontia, porque foi através disso que eu comecei a melhorar também a minha questão financeira. Eu comecei a receber mais por conta dos implantes, comecei ali a fazer os protocolos, já começou a melhorar. Então, foi graças a ela também que eu consegui comprar o apartamento da minha mãe, naquele momento. Entendi. Então, foi muito importante. Eu sou eternamente grato, tenho um implante tatuado aqui na minha perna como forma de gratidão. Mas eu via que o caminho ainda não era aquele para mim, mas serviu. Faltava mas aquilo serviu para eu começar a minha carreira, entender muito de oclusão, entender muito de cirurgia de prótese. Cara, qualquer prótese sobre implante, o paciente chega no consultório, eu resolvo, porque eu tenho... Então tu ainda atua na área da implantodontia? Eu atuo. Mas só que como cirurgião já não atuo tanto, mas a parte protética eu faço. E aí a parte da cirúrgica eu caminho justamente para esse dentista. Entendi. Que foi um professor, que foi meu mestre, que eu tenho uma gratidão eterna, que é o Dr. João Evandro. Para mim é a maior referência da implantodontia. E ele é um exemplo de profissional. Foi ali o meu mentor. Foi o cara que me ensinou a lidar com o paciente quando tu perde um implante. Olha, lidar com sucesso é muito fácil. Lidar com o sucesso dos casos é muito fácil. Chegar ali,
poxa, aqui tá lindo e maravilhoso, aqui teu sorriso, olha só o que eu consegui, teu ego inflama. Agora, quando o paciente perde o implante, como é que vai fazer aquela abordagem? Tu vai falar na hora, não vai? Os insucessos, né? Os insucessos. Então, foi ele que me deu, assim, digamos que casca pro mercado. Virei casca grossa depois que eu trabalhei com ele. Aí, quando eu saí, né, quando eu aprendi com ele, quando eu saí, já estava debandando, eu já tinha muita experiência. Então, isso aí serviu como alicerce. Foi alicerce para... Deu um direcionamento, né? Eu aprendi a cobrar várias coisas, né? Precificar... Tudo isso. Que a gente não vê na graduação, a gente não aprende, né? A gente não aprende a cobrar. Passa longe, né? A gente só aprende a técnica. Na prática ainda, Isso. né? Eu queria te perguntar, tu falou muito, voltando para a parte da estética, tu falaste muito sobre os pacientes durante o planejamento que tu faz fotografa, é muito importante. A gente não aprende também na graduação isso, né? E daí a importância da gente se especializar nessa parte de fotografias, tudo. Qual é o teu conselho para isso? Tu conhece mais da área? Porque eu, nessa parte de tecnologia, também sou um zero à esquerda. Tá. A questão do planejamento, fotografar planejamento, é o básico. É o básico. Você tem que saber tirar uma boa foto ali para planejar teu caso. Por exemplo, eu sempre eu tenho um equipamento fotográfico muito bom, né, que eu tive a felicidade. Tudo acontece na minha vida, assim, às vezes por coincidência, sabe? Uma coisa que é impressionante. Parece que eu atraio umas coisas legais. Eu comprei o equipamento, quando eu cheguei em Belém, chegou patrocinado no Facebook para mim. Canon College, dia, quinta, sexta e sábado, um exemplo. Ou seja, Canon College é a escola da Canon, que eles ficam viajando o Brasil e dando aulas com professores formados pela Canon. Aí estava aqui em Belém nessa ocasião, formando fotógrafos. E eu com a câmera zerada aqui, doido para aprender, não sabia nada. Eu disse, não, fiz o curso lá com eles, aprendi e comecei a usar para divulgar o meu trabalho. Aí eles vieram dar o curso para fotógrafos. Eles deram o curso para fotógrafos. Eu sou fotógrafo profissional. Da terça que eu sou fotógrafo profissional porque fiz o curso deles, tenho certificado, tudo. Legal. E aí fiz o curso, aprendi bastante. Só que naquele momento eu usava muito para divulgar meu trabalho. Então a fotografia eu usava, porque naquela época eu ainda não planejava meus casos. Eu usava para divulgar meus trabalhos e fazer as fotos dos pacientes para os laboratórios planejarem. Então, a fotografia ela vai te auxiliar tanto na parte do planejamento como na tua divulgação. Marketing, né? E aí o céu é o limite, porque tem muito equipamento hoje, a gente tem que estar acompanhando também. Os flash que eu usava naquela época são totalmente diferentes lentes, do que eu uso tudo, hoje. né? Lente macro. Eu tenho no meu protocolo fotográfico, eu uso uma lente de 100mm, que é para tirar foto detalhada do sorriso, e uma de 50mm, que é para tirar só foto de rosto. Então, eu tenho dois olhares do que eu estou fazendo. Eu vou planejar um sorriso, eu tiro uma foto, uma lente de 50mm, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas só que eu invisto mesmo na fotografia, que é para ter um resultado bem legal, bem satisfatório. Agora, para quem quer trabalhar nessa área, né? A gente falou muito sobre passo a passo, etapas, processos, protocolos, tudo. A gente que se interessa, o aluno, né? A gente que se interessa em trabalhar nessa área, em conhecer mais um pouco, o senhor está com uma ideia de uma mentoria, né? Que ensinar um pouco do que o senhor sabe, das etapas, dos processos que o senhor desenvolveu, e como é que vai funcionar isso? Já tem data, já tem local? Olha, essa mentoria é o seguinte, ela surgiu com a ideia de que já tinha muitos seguidores, assim, dentistas que me cobravam, poxa, como é que tu faz isso? Como é que chega nesse resultado? Amigos meus também chegavam, poxa, cara, tu tem que ensinar, tu já ultrapassaste furaste a bolha, tu tens que né, ensinar para outras pessoas. Já usou e abusou, né? Foi azeitando aquela ideia, e pelo fato de eu fazer algo muito específico, que poucas pessoas tiveram acesso a essa informação, eu comecei a repensar, entendeu? Eu comecei a repensar e dizer assim, olha, eu não posso levar essa informação comigo para sempre, para o túmulo, até porque eu modifiquei a técnica, eu fiz algumas variações. Então, são informações bem peculiares que eu tenho. E aí eu
eu decidi que eu ia, né, ajudar não só os profissionais a aprenderem a técnica que eu faço, mas como fazer que eles se desenvolvam profissionalmente. Que tem aí alguns atalhos, né? Eu entendo que não é uma receita de bolo, sim, mas só que eu entendo o caminho para fazer uma boa divulgação, uma boa presença digital. Orientação, né? Orientar. Então, o intuito é uma escola de desenvolvimento, que é a Smile Academy, né? Que vai ser o nome da minha mentoria. E vai ser voltada justamente para o fluxo chairside. Ou seja, tudo que o dentista for fazer, planejar, ele vai só depender dele. Ele não vai terceirizar trabalhos, nem nada. Desde o planejamento até a execução, ele vai aprender comigo. Autonomia, né? Mas vai ter uma diferença, assim, para dentista que já é formado ou para aluno, assim, de mentoria? Porque tem diferença, né? Eu tô trabalhando, assim, na questão de que vai ter a etapa de planejamento, né? Onde ele vai aprender desde a fotografia, do escaneamento até a impressão, tá? Vai aprender essas etapas. Vai ter a etapa também que vai aprender só a execução, só entender como é que eu faço os meus casos. Por exemplo, desde a confecção do mockup, da matriz, transparente, até a estratificação das resinas. E vai ter o curso básico, que é o Start nas resinas compostas. Então, é o pontapé inicial até para quem não conhece nada. Você vai entender das resinas, fotopolimerização, estratificação. Então, vai ser uma mentoria que vai pegar desde o dentista que está querendo iniciar na estética até os que já têm um bom conhecimento, mas ainda não conseguiu estar satisfeito com o resultado. Ou então quero otimizar o resultado mesmo, fazer trabalhos assim lindos, brutais, absurdos. Eles vão ter contato até com o Optimus Prime, né? Que eu já até fiquei próximo do fotopolimizador, que até agora é o meu preferido de todos. Ele Ficou encantado desde a primeira vez, né? Não, um dia tu vais ter o teu. Sonha que tu vais conquistar. Amém. E vais comprar na Labo Dental, né? Com é isso, com Pedro Pessoa ainda. Então, a gente queria muito agradecer. Foi enriquecedor saber todo o passo a passo, toda a sua história, né, para o senhor, como que o senhor chegou até aqui conosco, né, explicando o seu projeto de vida, que o planejamento é muito importante, buscar conhecimento é muito importante, saber que investir em materiais também traz qualidade para o senhor e para o paciente. Então, a gente queria muito agradecer o nosso podcast, Papo de Dentista, e convidar mais vezes. Doutor, muito obrigada, tá? E queria saber se o senhor quer deixar alguma mensagem de encerramento, suas redes sociais. Eu quero dizer que vocês estão saindo da graduação, vocês têm o sonho, né? Tem o sonho de melhorar de vida, né? De seguir aí com as próprias pernas, né? Seguir o caminho de vocês na vida, realizar o sonho de vocês. E vocês têm que tratar, né, a odontologia com muito carinho, que ela vai retribuir vocês. Assim como me retribuiu, eu tenho uma gratidão muito grande. Vocês têm que ser intuitivos. Tá? Eu fui muito intuitivo. Eu disse, olha, acho que o caminho que o meu coração está mandando seguir é esse. O preço que eu devo cobrar para conseguir, né, as coisas é esse. Então, vai seguindo aí a intuição de vocês. Vão seguindo a intuição de vocês. Vão se especializando, vão estudando. Não dê trela para quem nunca construiu nada, entendeu? Quem nunca construiu nada, vocês não podem ouvir o conselho de ninguém. Eu não estou dando certo aqui e tu não vais dar. Isso não existe. Então, tentem seguir o caminho de vocês, que eu acho que é mais ou menos aí a receita do sucesso. E equipem-se, tá? Tipo, equipamentos, hoje a odontologia ela não permite mais amadorismo, não permite mais uma odontologia de antigamente, né, do passado. Nós temos que nos equiparmos e trabalhar com a tecnologia para conseguir otimizar nossos resultados. Eu acho que isso aí também é o que me deu um bom upgrade na carreira.
Bom, eu também gostaria de lhe agradecer pelo aceite do convite, né? O senhor sempre foi muito solícito, nos recebeu com muito carinho, muita educação na sua clínica, nos deu uma aula lá também, foi muito legal, onde nós podemos ter o contato com todas essas ferramentas que o senhor falou aqui. E, para mim, enquanto aluno, foi muito enriquecedor porque tirou dúvidas, esclareceu outras coisas que nós, enquanto alunos, vamos dizer, prematuros na área da odontologia, inexperientes, sanamos, né? Nós temos muitas dúvidas, com certeza, temos medos também, mas o senhor, para nós, é um espelho, é uma referência, por isso que quando surgiu a ideia do projeto do professor Rodolfo, nós iniciamos, não, a gente vai atrás do Dr. Fernando, a gente vai tentar falar com ele, e quando o senhor aceitou, nós ficamos muito felizes. Então, eu gostaria de lhe agradecer em nome do podcast, da direção, da coordenação e da faculdade. Foi um prazer lhe receber. Eu tenho certeza que, para mim e para os colegas que vão nos assistir, esse programa foi muito enriquecedor. Eu tenho certeza que vocês vão fazer proveito de todas as informações que o doutor nos deu, como assim eu fiz e vou fazer para a minha vida profissional. E eu espero que vocês fiquem por dentro das nossas redes sociais, porque lá nós estamos dando várias novidades dos nossos convidados, temas, convidados futuros. E nós aguardamos vocês para os próximos episódios. Até lá. E as redes sociais do doutor, né? Olha, só para finalizar aqui, tu falaste que eu sou inspiração para vocês, eu tenho um mantra, que é uma música que tem um trecho que diz assim: não desista antes de acontecer, tem alguém que se inspira em você. Que eu escuto todas as manhãs, me emociono e o reflexo é isso. Então, muito obrigado, né, pela inspiração. E quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, quem quiser conhecer um pouquinho também da Smile Academy, é só me seguir no Instagram, @drfernandoaugusto_jr_. E também tem o da nossa clínica, né, que é @newprime. Aí vocês vão ver ali um pouco da nossa rotina clínica e trabalhos de excelência na área da estética. Perfeito. Muito obrigado, tá? Obrigado, Obrigada, doutor. É isso, gente. Até lá. Muito obrigado, viu? Tchau a todos.